Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou aproveitar o mês de setembro e falar um pouquinho, né, sobre conscientização e prevenção ao suicídio, à depressão, à tristeza, né? E vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês como é que eu gosto de trabalhar sobre esses temas, né? Assim, quando eu escuto alguém. E acho que, né, é importante a gente começar falando, assim, né, sobre esse processo de escuta, de reconhecimento da dor do outro, né? Como é que a gente faz isso, né? E como a arte pode nos ajudar a fazer isso? Então, acho que a primeira coisa é justamente a gente pensar, né, qual é o efeito da arte, né, quando a gente está colocando algum sentimento, ou quando a gente assiste, né, um espetáculo, uma obra de arte, um filme, uma música, né, por que isso é bom? Então, a primeira coisa é, a gente não tem simplesmente a técnica artística, ali, o processo artístico, como um antídoto, né, vou fazer isso e a minha tristeza vai passar. Eu vou fazer isso e isso vai me distrair. Vou fazer, sei lá, um desenho, uma pintura, né, uma escultura e isso, então, eu vou me curar. Não é bem assim, né? A arte, o processo artístico, vai nos dar mais ferramentas da gente se comunicar e também da gente se conhecer, porque às vezes a gente consegue. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Às vezes de ir numa exposição ou num espetáculo e ficar com aquela sensação, tipo, nossa, eu não sei como é que a pessoa teve coragem de abordar esse tema, de falar sobre isso, né? Que bom que essa arte está falando isso por mim, né? Que não conseguia processar isso. Então, tem esse processo de elaboração, que acho que assim os processos criativos, os processos artísticos nos ajudam a elaborar as nossas dores, a dar um nome, a dar um contorno, a dar um som, a dar uma cor, a dar um formato, a dar um gesto, né? E isso, pelo fato de fazer a gente se conectar e se identificar com as outras pessoas, faz com que a gente não se sinta tão sozinho, né? A tristeza, a depressão, a ideação suicida, geralmente as pessoas se sentem muito sozinhas, se sentem incompreendidas, se sentem às vezes, né, assim, desconectadas, né, da sua rede. Então, a arte em si nos ajuda com ferramentas, assim, né, para isso. E claro que não é tão simples, não basta a gente fazer um desenho que a coisa vai passar, né? Também depende de quem vai olhar esse desenho, de quem vai, né, de como é que a gente vai se conectar, né? Seja com o público, seja com amigos, seja com a família, né? Como é que esses temas que a gente vai estar ali abordando, seja lá através de qual técnica, né, vai ser acolhido ou não. Então, a gente precisa, né, assim, sempre achar mais jeitos da gente se conectar com as pessoas, pra gente não estar sozinho nessa, né? E a tristeza, ela é um sentimento, às vezes, que ela vem muito acompanhada, assim, né, da desesperança, né, e vem acompanhada também com essa sensação de que vai ser assim para sempre, essa sensação de que não vai passar, né. E aí, então, justamente esse processo da gente conseguir nomear, conseguir dar uma palavra, né, dizer da onde vem essa tristeza, contar essa história, né, a história, às vezes, da tristeza tem um começo, tem um meio, né, e, né, vamos torcer que tenham fins diversos, né, assim, que acho que esse é o mais, assim, às vezes difícil para a pessoa acreditar que pode ter fins diferentes, né, assim, como é que eu posso dizer, o desenlace da história da tristeza, né, enfim, cada pessoa tem uma história sobre a sua tristeza. E a arte nos ajuda a contar essas histórias, né, então a arte ela não vem apenas como uma estratégia assim pacificadora ou uma estratégia como um anestésico, né? Ela vem como uma estratégia de sustentação, que ela faz a gente às vezes suportar a tristeza a ponto de conseguir contar ela para outra pessoa, né? Assim, ou também escutar ela às vezes, né, de outra pessoa, reconhecer, né? Quando a gente consegue ter o reconhecimento sobre os nossos sentimentos, isso nos dá essa sensação de identidade, isso nos dá a sensação de existência, né, de conexão, né. Então, acho que a principal questão, assim, que eu gostaria de colocar sobre esse tema, né, da tristeza, da depressão,
da ideação suicida, é de a gente cuidar para não romantizar isso, né? Tem muitas vezes as pessoas falam, ai, faça a arte da sua dor, os grandes artistas sofriam demais, né? Cuidado, gente, assim, também pra gente não romantizar essa ideia, assim, do sofrimento como algo belo, ou como uma criatividade vindo dessa fonte. A gente tem que ter muito cuidado. Tipo, a arte, ela vem de diversos sentimentos. A arte vem da nossa humanidade nós somos seres complexos. A gente não cria só da tristeza e só da frustração. A gente também cria muito da alegria, né? E a arte abarca todos os sentimentos. Acho que isso é o mais legal, né? A arte é para ser livre justamente nisso, para a gente poder botar toda a nossa complexidade, né? E aí quando tem pessoas aí querendo dizer o que é arte ou não, o que pode ser arte ou não, cuidado, porque é justamente isso, estão dizendo o que é que a gente pode ser ou não, né? Enquanto ser humano. Então, acho que é importante, assim, quando a gente abordar esse tema, quando a gente também, quando a gente, né, assim, estiver ali num momento mais triste, coisa assim, da gente lembrar, né, assim, que a gente tem muitas ferramentas para compartilhar esses sentimentos e justamente quando a gente compartilha, a gente consegue ser mais criativo a ponto de ter mais estratégia de enfrentamento, né? Eu gosto, assim, de fazer uma certa metáfora, né? Como é que cada pessoa carrega a sua dor? Às vezes a gente precisa de uma mochila, às vezes a gente precisa de sei lá, de um caminhão, às vezes a gente precisa de uma mala de rodinhas, às vezes a gente precisa de um navio, às vezes a gente precisa de muitas pessoas, né, nos ajudando a carregar, né? Às vezes a gente precisa de um memorial, às vezes a gente precisa de uma cultura que saiba nos acolher, né, acolher as dores das nossas histórias enquanto cidadão, enquanto, enfim, nação, né? Acho que a gente precisa ter muitas estratégias para lidar com as nossas tristezas. E não é sozinho que a gente vai criar essas estratégias, né? A gente precisa, sim, criar rede, né? E a arte está aí para isso, né? Não é só para nos distrair, não é só para nos anestesiar, é para nos ajudar a contar a nossa história e a ouvir a história dos outros, né? Acho que tem esse poder da escuta, né? Que esse poder do público, né? Quando a gente fala em arte, a gente não pode esquecer que toda arte tem um público, né? E a gente não ficar só nessa arte de entretenimento, né? A gente está muito, às vezes, habituado nessa coisa do só se distrair, só se anestesiar, só, né, assim, não pensar. E acho que a arte não é só entretenimento, né? E acho que também a cura também não é só anestesiamento, né? A gente também, às vezes, precisa ter outras estratégias, né, que não seja só da gente não sentir as coisas, mas sim da gente aprender a suportar, a sentir e a enfrentar e a atravessar as nossas dores, né, assim. Então é isso, gente, assim, de início, é um tema super complexo, com certeza eu não vou dar conta agora, e espero apenas que assim eu inspire e ajude a gente a abordar esse tema sem romantizar, sem idealizar e sem se assustar também, né? Que a gente consiga juntos falar sobre isso, né? Falar sobre as nossas tristezas, nossas angústias, com arte, com jeitos assim respeitosos, né? Assim que reconheçam a história de cada um. É isso, gente. Boa semana para todo mundo e até mais.